eu vou trazer hoje aqui afeta muitas pessoas, especialmente aqueles jovens. Não só os jovens, mas especialmente os jovens. Não só na área de estudo, mas também na área de uma profissão, de um futuro emprego, coisas desse tipo. E isso termina mexendo um pouco com a relação familiar, sobre questões de expectativas. No meio disso tudo, o jovem fica muito pressionado. Isso acontece também com pessoas de meia idade, não conseguiram resolver essa situação quando na sua juventude. O tema desse vídeo é complexo de inferioridade. Mas não é só ele, também tem uma questão da dúvida. Alguns anos atrás, vi uma postagem do seu Rivalci Liberato, de um texto que me chamou bem a atenção. Então, a começar pelo título, que realmente chama a atenção. Satã vende objetos usados. No fundo, é uma história bem simples, né? Que mostra o quanto nós somos vulneráveis quando a gente está fragilizado. Esse texto, também, eu, pesquisando depois, vi que foi publicado pelo escritor Paulo Coelho, no livro dele lá que ele fez. Uma coletânea de fatos que passaram. Pois bem, e o que diz esse texto? Esse texto mostra que Satã estava precisando adaptar-se aos novos tempos, né? A coisa estava meio parada e tal, sem agitação. Não é bem o caso de Satanás, né? Ele gosta de um negócio meio chafurdado. E ele resolveu fazer uma liquidação de uma grande parte do seu estoque de tentações. E ele colocou, então, alguns anúncios nos jornais e tal, e durante todo dia começou a atender na sua oficina, né? Na sua lojinha. Atender quem? Aqueles fregueses que não podiam ouvir a palavra liquidação que já corria, né? Liquidação, quer comprar, seja o que for, né? Mesmo sem saber do que se trata. E isso aí eles iam, mesmo sabendo que a tal loja era de Satã. Na verdade, era um estoque fantástico, né? Tinha umas pedras para virtuosos tropeçarem, né? Havia também espelhos que aumentavam a própria imagem e importância da pessoa. Tanto aumentava como podia diminuir a dos outros, tal. Tinha óculos super bacanas, né? Que diminuía a importância também dos outros. Tinha lá, pendurado na parede, alguns objetos que chamavam muita atenção. Por exemplo, um punhal de lâmina curva, para ser usado nas costas de alguma pessoa, né? Gravadores que resistavam às fofocas e às mentiras mais cabeludas. Quando os fregueses chegavam, Satã dizia: não se preocupem com o preço, levem hoje, só paguem quando puderem, né? Na verdade, ele estava querendo colocar para o povo a possibilidade de eles ficarem fazendo tentação. A tentação dele, Satã. Então, um dos clientes mais espertos percebeu jogado lá num cantinho qualquer duas ferramentas que pareciam muito usadas. E tanto usadas estavam lá já meio demonstrando isso. Como eram ferramentas já muito usadas, chamava pouca a atenção das outras pessoas. Mas esse cliente ele ficou encucado com aquilo. E viu nas etiquetazinhas lá que era uma das poucas que tinha um preço altíssimo, né? E curioso, ele chegou lá no Satã e quis saber qual o porquê da diferença nos preços desses objetos. E Satã começou a rir e disse para ele: olha, essas estão gastas porque são as que eu mais uso. Se chamassem muito a atenção, as pessoas saberiam como se proteger. Aí Satanás continuou explicando para o cliente lá. No entanto, ambas valem o preço que eu estou pedindo. Uma das ferramentas é a dúvida. E a outra ferramenta chama-se complexo de inferioridade. Todas as outras tentações sempre podem falhar, mas essas duas funcionam sempre, elas nunca falham. Compreendeu bem? Por que Satã valorizava tanto a ferramenta da dúvida? Vamos começar a falar das duas, mas começar com a dúvida. E aqui nós precisamos refletir bem sobre essa tentação. Vendo tudo isso, né, por um ângulo filosófico, vamos estudar sobre a dúvida metódica de Descartes, que nada mais é
do que o método da construção de uma base sólida para o conhecimento. Então, é nesse sentido que Descartes usa a dúvida. Isso, para ele, seria como o método inicial. E ele ensina que é preciso duvidar de tudo. Assim, minha gente, nós deveríamos duvidar dos sentidos, dos pensamentos e principalmente dos conhecimentos tradicionais, né, que a gente recebe tanto nas escolas como aquilo que a gente aprende com nossa própria família, com nossos antepassados. Mas vamos continuar. René Descartes diz que devemos duvidar de tudo e não ter certeza de nada. Ele usava a dúvida, que era a única coisa que ele dizia ter como método inicial. Então, dessa forma, a verdade seria a única coisa que sobreviveria sobre toda forma de dúvida. Então, a sua primeira providência foi se isolar, pois o primeiro passo para esse método cartesiano é não aceitar como verdadeiro, senão o que a seu espírito se apresentasse tão evidente que não ensejasse mais nenhuma dúvida. Ou seja, ele precisaria escavacar tudo, né, até que tivesse certeza. Só para lembrar aqui a vocês, rapidamente, né, ninguém está estudando filosofia, então, esse método cartesiano que o René Descartes introduziu, ele foi criado com o sentido, né, ceticismo metodológico, ou seja, duvida-se de cada ideia que pode ser duvidada. Assim, só podemos dizer que existe aquilo que pode ser provado. Eu tirei isso aí na Wikipédia. Então, com Descartes, a filosofia passou da ciência do ser para a doutrina do conhecimento. E assim também a filosofia se tornou uma gnoseologia. Gnoseologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano, que deriva, no caso, do termo grego gnosis, que significa o conhecimento, e logos, que significa doutrina, teoria, né? Esse negócio de gnose aí, rapaz, gnosticismo, isso aí deu um trabalho para a igreja que você não quer saber. Veja bem, eu peço que você entenda por que Satã cobrava um preço tão alto pela ferramenta chamada dúvida. Talvez indiretamente, Descartes duvidava da existência de Deus. E assim ele alegava que essa existência não poderia ser provada. Tem Deus, você não pode provar, então fica a dúvida. Isso, claro, seria muito bom para Satã, né? Ele colocaria a dúvida no povo, na população em geral. Irmãos, a dúvida faz parte da nossa vida, porque a nossa vida está cheia de incertezas. Mas apesar de todas as circunstâncias, devemos ter fé em Deus e nunca duvidar da sua existência e do seu amor por nós. Por vezes, a dúvida causa medo, né? E o medo pode nos paralisar. Por isso, a dúvida é a inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Diz lá em Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe. Olha lá, é necessário primeiro que se creia que Ele existe. Ou seja, você não pode pôr em dúvida a existência de Deus. Aí completando, e que Deus recompensa os que o procuram. Deus quer acabar com toda dúvida na tua vida, meu irmão. Nas Escrituras nós temos várias referências. Eu vou colocar algumas coisas aqui para você, para dar um embasamento. Por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava se despedindo: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, não ponha dúvida sobre isso. Ainda quando estava com os discípulos, né, e diante da surpresa deles por causa da figueira, uma figueira lá que Jesus mandou secar e sem comer, Jesus disse para eles: em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes
não hesitardes, ou seja, não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha, levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, ou seja, sem duvidar, vós o obtereis. Mateus 21, 21, 22. Certo? E veja, Jesus também repreendeu Pedro, né, naquele episódio lá da tempestade lá, Pedro quis se dirigir a Jesus andando sobre as águas, né? E Jesus disse, venha. Pedro, um ventinho lá que deu o mar, mas tirou dele a atenção e ele começou a afundar. E Jesus segurou ele lá, não deixou ele se afogar. E disse para ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidaste? Quando Jesus apareceu aos 11 discípulos após a sua ressurreição, né, eles ficaram amedrontados. Né? Afinal de contas, olha, com toda certeza, ninguém no mundo até aquele momento tinha passado o que eles passaram. Eles sabiam que Jesus tinha morrido e de repente Jesus entrou lá sem bater em porta, sem abrir porta, e entrou lá no meio da sala. É claro que eles ficaram espantados. E Jesus disse para eles, por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isso está em Lucas 24, 38 e 39. Está vendo? Por que duvidastes? E ainda sobre esse assunto, você lembra da dura que Jesus deu em Tomé? Chegou lá depois, né? Aliás, nessa mesma oportunidade, Jesus disse para ele, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Ou seja, não sejas incrédulo, não duvide. Jesus sabe o quanto é terrível essa questão da dúvida, e Satanás também sabe. Tiago, o menor, ele também ensina. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos liberalmente, com simplicidade, sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, ou seja, sem duvidar. Porque o homem que vacila, ou seja, que duvida, assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para outro. Tiago 1, versículos 5 e 6. Ficar só nesses textos aqui para não alongar demais, tá bom? Vamos falar agora também do complexo de inferioridade, que é a segunda ferramenta que estava lá no canto, que é o preço alto, que Satanás dizia que não falhava. Mas vamos explicar o que é o complexo de inferioridade. Então, o complexo de inferioridade é um comportamento desenvolvido por pessoas com baixa autoestima, né, com algum transtorno mental, ou que passaram por situações vexatórias, né, em algum momento da sua vida. Via de regra na sua juventude, sua pré-adolescência, na adolescência. Então, esse complexo ele surge como um sentimento de extrema desvalorização do ser da pessoa. E olha que nós não devemos confundir o complexo com o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, ele pode até mesmo atuar como uma ferramenta para um progresso pessoal. Nisso aí, a pessoa tem que contar com a ajuda de um psicólogo, né, ou um analista, que for um bom conselheiro. Já o complexo de inferioridade, ele mostra um estágio avançado de desalento, né, que resulta muitas vezes numa fuga das dificuldades. Normalmente essas pessoas são perfeccionistas, né, e gostam de apontar os defeitos dos outros. Eles querem se fazer de vítima, né, e procuram o reconhecimento público, assim, o reconhecimento das suas virtudes. Tendem também a ser invejosos, né, entre outras coisas. E aí, o que fazer nessa situação? Como escapar dessa armadilha da nossa mente? Evidentemente
que tudo tem um jeito. Em primeiro lugar, devemos reconhecer e aceitar que temos esse tal complexo. Isso é muito importante, porque é o início para um tratamento, é o início para uma libertação, tá? Uma cura interior. O não reconhecimento desse problema, ele afunda ainda mais nesse mesmo problema. Então, aceitando essa sua realidade, você está dando um grande passo na direção assim da sua cura interior. Por exemplo, comece parando de se ficar comparando com os outros, que na maioria das vezes estão muito abaixo da sua capacidade intelectual. E olha que uma das qualidades do complexado, né, é a sua formação intelectual, a sua formação escolar. Né? Então, a comparação nunca é positiva. Você ficar querendo se comparar com fulano, ficando com o seu chefe, por que eu não sou chefe, por que aquele lá ganhou aquela namorada e eu não ganhei, não sei o que. Essa coisa, comparação não serve para nada, a não ser para lhe infernizar a vida. Nunca é positivo e muito menos fará você se sentir melhor. Pelo contrário, vai sempre lhe fazer se sentir pior. Outra coisa, ninguém é perfeito e você quer ser perfeito. Nem os seus colegas são perfeitos, você é que enxerga a perfeição dele quando eles estão lá cheios de defeitos e você só enxerga os defeitos em você. Saiba que esse complexo de inferioridade assim nos torna incapazes de perceber até o nosso verdadeiro potencial. Então, ame as suas conquistas, tenha um jeitinho de procurar a sua inteligência emocional. Vai ajudar muito, vai ajudar bastante. Tá? A Bíblia, ela mostra várias passagens de personagens com esse complexo de inferioridade. Vamos começar aqui com o caso de Gedeão. Ele veio a tornar-se um dos maiores guerreiros dos israelitas. Um dia, um anjo apareceu para ele e disse assim, olha, Deus lhe escolheu para você libertar Israel dos madianitas. Meu Deus, aí você imagina a cara dele, né? E o anjo disse para ele, olha, vai com essa força que tens e livra Israel dos madianitas. E aí, Gedeão ficou aflito, né? Ficou assim meio, olha, se Deus está dizendo que ele tem força, aí ele disse, meu Deus do céu, que boca que veio aqui para mim. Aí ele disse para o anjo, Senhor, com quem livrarei eu Israel? E olha aqui o complexo de inferioridade. Minha família é a última de Manassés. E eu sou o menor na casa de meu pai. É claro, gente, que Gedeão levou uma baita dura do anjo. E o anjo disse para ele, porventura, não sou eu que te envio? Por que duvida da tua força? Por que esse complexo de inferioridade? Né? Então isso acontece muito nas nossas paróquias também. O pároco nos envia numa missão e de repente a gente procede da mesma forma que Gedeão. Aí fica lá dizendo, oh meu Deus, será que eu sou capaz? E se eu falhar? Oh, seu padre, será que não tem ninguém mais capacitado do que eu? E aí por aí vai. Complexo de inferioridade. Uma coisa é certa, se você enfrenta situações parecidas na igreja, na escola, né, ou no seu emprego, ou na sua casa, parabéns. Parabéns porque você está enfrentando isso que eu estou dizendo. Essas situações na igreja, na escola, né, no seu emprego, na sua casa. Fique certo, meu irmão, que Deus já lembrou de você quando disse, lá naquele Salmo 22, porque ele não rejeitou, nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. E Jesus também disse para Paulo, apóstolo Paulo, e eu sei que está dizendo também para você, está dizendo a mim também, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Está em 2 Coríntios 12, versículo 9. Tá? Então, meu irmão, nos seus momentos de ansiedade, porque a ansiedade é um dos maiores desconfortos do complexado, siga o conselho de Pedro. Né? Estou dando aqui esses embasamentos para você
Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. E aqui, olha, confiai-lhe todas as vossas preocupações. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então, para não me alongar mais, lembremos do grande profeta Jeremias. Foi um complexo traduzinho, sabia? Quando Jeremias ainda era muito jovem, ele foi chamado por Deus para ser o seu servo, né? Para ser um profeta. E Jeremias achou que as pessoas, né, os seus em torno ali, não aceitariam como profeta. Ora, ele sabia que a sociedade judaica era muito seletiva, né? E que os jovens só eram considerados aptos após a sua maioridade. E além disso, depois de ter realizado alguma coisa relevante, tá? É que passavam até algum respeito. Então, as crianças e os jovens não eram nem mesmo contados na hora de um censo qualquer. Nem a mulher também. Então Deus apareceu e disse: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E Jeremias, cheio de medo ainda e complexo, né? Argumentou lá com: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar porque sou apenas uma criança. Olha, aí Javé deu-lhe um pito daqueles: não digas, sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Isso está em Jeremias 1, versículo de 5 a 8. Certo? Então, voltando ao início do vídeo. Vocês entenderam por que Satanás achava que as duas ferramentas eram super valiosas? Lembra-se quais eram as ferramentas? Dúvida e complexo de inferioridade. Então, essas duas ferramentas, lhe diminuem e lhe afastam das missões que Deus lhe reserva. Então, fazem com que você duvide de si mesmo e se sinta incapacitado. Mas, meu irmão, você é capaz e vencerá todas essas dificuldades. Tenha fé em Deus, pois Deus lhe capacitará em qualquer tarefa que você for realizar, seja na igreja, seja na escola, seja no seu emprego ou até mesmo na sua família. Procure conversar mais sobre esses problemas. Você só tem a ganhar. Não fique amarrado, amordaçado, acorrentado a dúvida nem ao complexo de inferioridade. Tá bom? Reste plus une seconde, reste plus une seconde.